2h33. Daqui a pouquinho a gente coloca mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, né? Você que está mandando mensagem aqui pra gente, pode continuar gravando áudios no 11 99904 8756. Vamos para Brasília? O Márcio Rocha está aqui com a gente para falar sobre a possível reação do governo brasileiro e quais são os próximos desdobramentos dessa situação diplomática e comercial envolvendo o Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano colocou em vigor taxas, né, contra vários países, contra a China, contra o México, contra o Canadá. O Canadá foi na Organização Mundial do Comércio para fazer reclamações contra a postura de Donald Trump. E o Brasil está aí na linha de tiro também, né, com a possibilidade de ser taxado em relação ao aço. E o governo brasileiro segue aí tentando negociar para isso não acontecer, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, mas a gente está na expectativa do anúncio aí. Primeiro, né, a gente tem que esperar pelo menos o anúncio de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre esse possível tarifaço que vai atingir a economia brasileira, mas a gente já tem algumas consequências. Primeiro, né, a gente sabe que o governo brasileiro deve voltar a exigir o visto de entrada para turistas dos Estados Unidos, né, além dos Estados Unidos, também Canadá e Austrália. E essa que deve, a partir do mês que vem, né, a partir do dia 10 de abril, essa deve ser a primeira de uma série de medidas que o governo brasileiro deve tomar, principalmente a partir de agora, depois, usando o princípio da reciprocidade, né, principalmente depois do presidente Donald Trump ter feito esse discurso lá no Congresso dos Estados Unidos. A gente lembra que Trump citou o Brasil como um dos países que cobram o que chamou de tarifas injustas e que, por isso, defendeu o chamado tarifaço, né, que foi anunciado pelo governo de Washington. Não somente o Brasil ainda não foi citado nominalmente, né, mas a gente já sabe que Donald Trump afirmou que vai impor taxas recíprocas contra países como, além do Brasil, China, Índia, México, Canadá e também da União Europeia. Então, existe exatamente essa expectativa do governo brasileiro de que adote medidas semelhantes, além dessa questão do visto para turistas, porque já que o governo brasileiro vai usar o princípio da reciprocidade nessa questão do turismo, a expectativa é que outras áreas do governo, como comércio exterior, enfim, também adotem medidas parecidas. Focando um pouco nessa questão do turismo, a gente lembra que no ano passado o presidente Lula resolveu prorrogar por mais um ano, a isenção de vistos para cidadãos desses 3 países, né, Estados Unidos, Canadá e Austrália. E estava mantendo, inclusive, uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que derrubou de forma unilateral, em 2021, a exigência de vistos para viajantes dessas nacionalidades. E aí já tem, digamos assim, uma reclamação justamente do setor de turismo, porque é contra essa medida, o setor de turismo é contra essa medida, afirmando que essa ação deve diminuir justamente o volume de turistas vindos desses locais, Estados Unidos, Austrália e Canadá, que, segundo o setor, trazem muitos recursos para os hotéis, enfim, para os pontos turísticos aqui do Brasil, e que, se tiver esse tipo de medida, isso pode prejudicar o setor economicamente. Mas a gente lembra que o governo Lula já vai no sentido contrário, justamente por causa dessa questão da reciprocidade do governo, principalmente de Donald Trump. Essa decisão de ter mais vistos, né, de impor esse visto para os turistas estrangeiros, deveria ter entrado em vigor no dia 1º de outubro de 2023, mas justamente após pressão e problemas de atendimento aos turistas desses países, esse prazo foi adiado sucessivas vezes. E agora o Ministério do Turismo tenta negociar com o Palácio Itamaraty, que é o responsável por aplicar essa medida, um meio, né, de evitar que ela seja novamente aplicada a partir de agora, a partir do mês que vem. Mas, por enquanto, a notícia de momento é que a partir do mês que vem, os turistas de Estados Unidos, Canadá e Austrália vão precisar de visto de entrada para entrar no Brasil, usando principalmente o princípio da reciprocidade do governo brasileiro em relação a esses países. Mas, por enquanto, ainda tenta uma negociação, mas por enquanto essa negociação ainda não teve muitos frutos. A gente segue acompanhando aqui de Brasília. Isso aí, qualquer novidade a gente está por aqui. Márcio, obrigada, viu? Bom trabalho por aí. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Pois é, em relação ao Brasil, de fato, não teve nenhum anúncio oficial. A gente teve anúncio em relação a outros países, como a gente citou. A China, né, já anunciando também, por meio da política de reciprocidade, a tarifação em cima de produtos dos Estados Unidos. E agora, o que cabe ao Brasil aqui?
se organizar para jogar o jogo de Donald Trump na guerra de tarifas. Pelo menos essa é a opinião do ex-presidente do BNDES e colunista de economia do jornal Gente, Paulo Rabelo de Castro. Ele destaca que a política do presidente dos Estados Unidos agora é diferente do primeiro mandato e que Trump deseja posicionar melhor os Estados Unidos na relação com outros países para diminuir o déficit público. Paulo Rabelo de Castro, no entanto, avalia que a guerra comercial pode prejudicar o mundo todo. Quando ele eleva o custo das mercadorias entrando nos Estados Unidos, porque na medida em que ele coloca tarifas mais elevadas, ele aceita que o custo de produção de tudo que se faz nos Estados Unidos tenha um adicional de custo, ele vai botar um extra nas contas dos americanos, no sentido de que vai criar uma pressão inflacionária. Pode haver, na realidade, uma acumulação de uma corrida por uma guerra tarifária em que um eleva e aí o outro eleva também a sua tarifa, e nesse momento não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro estará perdendo. Bom, o Brasil pode ganhar mercados com essa guerra tarifária, principalmente quando a gente fala em China. Na avaliação do professor de Direito Internacional Manuel Furriela, produtos agrícolas brasileiros tendem a ser beneficiados. Por conta da decisão chinesa ter sido basicamente sobre produtos agrícolas americanos, aí pode vir um benefício ao Brasil. Isso já aconteceu no outro governo de Donald Trump. Quando houve sobretaxa também vinda da China, retalhando os Estados Unidos, o que o Brasil ganhou foi um mercado, porque alguém tem que abastecer a China. E o Brasil, na maior parte dos produtos agrícolas, né, que os Estados Unidos exportam para a China, o Brasil quase sempre está ali como segunda opção. Estados Unidos não fornecem, pegam da gente. Tomara que a gente não perca o americano por conta disso também. Bom, agora é ver como é que vai ficar essa situação, o que pode vir aqui, o que pode respingar no Brasil nessas próximas semanas. 2h40, vamos falar um pouquinho de